Meus amigos, vamos lá. Eu fiz até uma retrospectiva aqui com vocês. O ano era 2018. O Lula sabia que não ia ser presidente da República porque não poderia ser candidato a presidente da República. O Lula estava preso, todo mundo lembra disso, e ele mentia para todo mundo dizendo que ele seria candidato, mesmo estando preso, mesmo sabendo que existia a lei da ficha limpa, que não permitiria que ele fosse presidente da República porque ele estava preso. E ele seguiu mentindo para a população até muito próximo da eleição, quando ele indica o Fernando Haddad para ser candidato à presidência, que era até então o vice dele, fazendo aquela cena vexatória para a dita esquerda brasileira, que era fazer o Fernando Haddad se consultar toda semana com o Lula na cadeia para saber o que ele deveria ou não deveria fazer dentro das eleições. Isso era o ano de 2018. Até se fala nesse ano que o Ciro foi convidado pelo Lula para ser vice dele e que, eventualmente, depois o Lula ia sair, ia deixar o Ciro ser presidente, utilizar a máquina do PT. E aí eu deixo a minha pergunta aqui para vocês. Vocês acreditam nisso? Porque eu, sabendo de toda a história, sabendo de todas as entrevistas, depois de assistir tudo sobre o Ciro, eu sei que, mais uma vez, o PT, pela natureza dele, ia trair o Ciro e ia, enfim, afogar o Ciro, e depois o Ciro não ia ter nem como reclamar, porque tinha participado da farsa. O que ele ia fazer? Ia reclamar dizendo que não, nossa, como eu fui injustiçado, não ia poder fazer nada. Por isso eu concordo muito quando se fala, quando se reclama de que o Ciro, por que o Ciro não aceitou o serviço do Lula, porque ele ia pegar toda a máquina do PT. Não ia pegar toda a máquina do PT em 2018. Por quê? Porque o PT provavelmente ia dar um traço nele e ia colocar um petista raiz dentro da eleição. E foi o que aconteceu. O Haddad foi tentar disputar com o Bolsonaro. Na época, o Haddad tinha perdido a eleição para prefeito de São Paulo, saiu desmoralizado da prefeitura de São Paulo, e parece que quanto mais o Haddad apanha dentro do PT, mais ele tem protagonismo, né? Isso é uma coisa que ultimamente tem ficado cada vez mais clara. E parece que para 2026 ele meio que estava sendo preparado também. E todo mundo sabia, porque todas as pesquisas mostravam isso, que colocar o Haddad para disputar a presidência da República com o Bolsonaro significava colocar o Bolsonaro na presidência da República. E todo mundo sabia que o Bolsonaro era quem é. Todo mundo falava que o Bolsonaro era um fascista. Já em 2018, não vem falar que não, falava em 2022, não. 2018, todo mundo falando que o Bolsonaro era um fascista, que o Bolsonaro não respeitava as minorias, que o Bolsonaro era isso, era aquilo, que o Bolsonaro era um asno, que o Bolsonaro não entendia nada de nada, que tudo era o Paulo Guedes. Todo mundo sabia tudo. E mesmo assim, o Lula topou, trucou e falou assim, não, vou botar o Haddad vai disputar e vai perder para ele. Por quê? Porque depois eu volto. Ele vai acabar com o país, ou seja, é uma preocupação de homem de Estado da porra, né? Porque você vai acabar com o país, mas dane-se o país. Por quê? Porque depois a gente volta quando ele fizer merda nos próximos 4 anos. Resultado, o que aconteceu? O Haddad perdeu a eleição, como todo mundo sabia, não apoiaram o Ciro, que era o único que tinha condição, diga-se de passagem, de ganhar do Bolsonaro no segundo turno, e todas as pesquisas mostravam isso. E o que aconteceu? A gente teve a maior tragédia da história deste planeta Terra, chamada Brasil, na pandemia. Que foi, assim, escabroso, foi um negócio bizonho, e muita gente fala assim, porque os 700 mil mortos estão na conta do... Aí coloca todo mundo que apoiou o Bolsonaro, né? Do MBL, do bolsonarismo, do Bolsonaro, e do Silas Malafaia, mas está na mão do PT também, porque o PT tinha a possibilidade de apoiar uma candidatura progressista e não fez por medo de perder o protagonismo, porque o Lula sabe que no dia que alguém de esquerda for ao poder e alguém de esquerda capaz de fazer um governo melhor do que ele fez, o que não é muita coisa, né, olhando o governo de 2022 para frente, ele sabe que ele vai perder o protagonismo na esquerda brasileira. Mas eles não deixam isso acontecer, até pela natureza do PT. Mas beleza, aí vamos para 2022. O que acontece? A gente vai para o outro lado. O bolsonarismo, percebendo o quê? Percebendo que fez uma gestão trágica na pandemia, que, assim, a popularidade do governo descia até, assim, vertiginosamente, parecia o que está acontecendo com o governo Lula agora. A boca do jacaré estava abrindo. O que acontece? O Bolsonaro começa a observar que existia uma certa movimentação, tanto da mídia, todo mundo aqui, ninguém é otário, né? Tanto da mídia, quanto do mercado financeiro, quanto do rentismo brasileiro, quanto de todos aqueles que influenciam de alguma maneira, quanto também da política brasileira, dos políticos brasileiros,
para tentar fazer com que o Lula saísse da cadeia e pudesse concorrer à presidência da República. Ele, que não é otário, falou o seguinte, porra, se eu disputar com alguém que é moderado, a chance de eu perder é gigantesca. Por quê? Porque alguém moderado, pô, diante do que eu fui na pandemia, diante do que eu fui em todo o governo, um governo que não aconteceu nada, que não fez nada, que não produziu nada, que foi trágico e, além de tudo isso, ainda teve uma pandemia. Assim, era óbvio que o Bolsonaro perderia para qualquer candidato que fosse moderado, para qualquer candidato que fosse de uma esquerda moderada ou para qualquer candidato que não fosse o Lula. O Lula, ele perdeu, mas não era óbvio. E a data, ele não achava que ia perder. E aí você observa, na época, a movimentação, que era o quê? A movimentação de o Bolsonaro olhando a situação do Lula. O Lula sendo solto pelo STF para concorrer com toda a mídia, com todo o empresariado, com a Faria Lima, com a politicagem, toda fazendo com que, beleza, vamos soltar o Lula para o Lula poder concorrer, porque esse Bolsonaro não dá. E o Bolsonaro olhando aquilo e falando assim, muito bem. Tá que não é tão ruim quanto eu estava pensando. Por que não era tão ruim assim? Porque o Bolsonaro sabia que contra qualquer outra pessoa que ele enfrentasse, era peia. Mas contra o Lula ele poderia ganhar. Tanto que quase ganhou. Gente, o Bolsonaro fez um governo trágico. O Bolsonaro... É porque, assim, diante do tempo, a gente vai esquecendo. Aí a gente, assim, acaba que a memória vai ficando mais fresca desse governo trágico do Lula e a gente vai esquecendo o que aconteceu na pandemia. A gente teve, dentro de uma pandemia, 4 ministros da saúde. 4 ministros da saúde dentro de uma pandemia, com o presidente da República tirando piadinha com aquilo. Quando se fala hoje que o Lula não poderia falar isso, o Lula não poderia falar aquilo, e eu concordo, tanto é que eu fiz vídeo batendo nisso aqui, que o Lula não pode falar aquilo que ele falou, tá com fome e dorme, não existe isso. Mas, gente, o Bolsonaro tirava onda do pessoal na pandemia, que tava morrendo. Assim, não existe aquela pessoa ter 49% dos votos, e ele teve. Por que ele teve? Porque soltaram o Lula. E na época o Bolsonaro tinha a pressão das ruas, o Bolsonaro poderia ter pressionado o meio político através das ruas, ele tinha uma bancada gigantesca, ele poderia ter pressionado o STF e não fez. Na época comemorou a soltura do Lula. Por quê? Porque dizia o seguinte, pô, melhor pegar o Lula do que pegar um Ciro, do que pegar alguém moderado no segundo turno. Por quê? Porque se eu pegar alguém moderado no segundo turno, eu tô lascado, eu não vou ganhar de jeito nenhum. Agora, se eu pegar o Lula, eu posso ganhar, como quase ganhou. E aí a gente chega em 2025, beirando 2026, que é a próxima eleição. Bolsonaro está inelegível, o Lula é presidente da República e o Lula começa a fazer um governo trágico. A gente está percebendo que nada muda, mais uma vez, e a história se repete. O que acontece? A gente está vendo o Bolsonaro inelegível e a gente está vendo todas as manobras, agora não mais no Supremo Tribunal Federal, mas no Congresso Nacional, para acabar com a lei da ficha limpa, o que é uma piada para a direita brasileira, vamos ser sinceros, porque alguém que lutava pela corrupção, todo mundo falando que bandido bom é bandido morto, agora não, bandido bom é bandido que agora vira deputado federal, que vira agora prefeito, que vira agora senador da República, que vira agora presidente, não existe, né, gente? Agora, ainda assim, é interessante essa movimentação, porque aí você pensa assim, não, a esquerda vai ser contra. Por quê? Porque vai anistiar o Bolsonaro, vai anistiar aquilo que eles passaram 4 anos dizendo que tinha que estar preso, que era um absurdo, que golpe, não sei o que e tal. Vamos ver o que a esquerda está falando sobre isso aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que aconteceu? Assim, quando eu vi no canal do Tamir, eu falei assim, não acredito, velho. Eu não acredito no que eu estou vendo aqui, gente. Sério mesmo, olha isso aqui. Realmente a elite brasileira, a minha impressão é essa, Gabi, já não fechou quando foi presidente. E onde vai chegar com isso? Teria uma situação ainda mais complicada. Ainda mais se for condenado e for anistiado depois. Vai ficar com a pecha de... Ele não chamava o Lula de descondenado? Ele também vai ter que ser um descondenado anistiado. Então, o Lula tá jogando assim pro Centrão e dizendo, vocês querem salvar o Bolsonaro? Salvem, salvem. Vocês têm voto para isso lá, anistiem. Fiquem com esse ônus. Matem a candidatura do Tarcísio. Interessante. Olha o que o cara tá dizendo aqui, meu Deus. Ele tá dizendo o seguinte, olha, tudo bem o Lula virar pro Congresso Nacional e falar assim, vocês querem anistiar o Bolsonaro? Tranquilo, anistiem o Bolsonaro. Tranquilo. Por quê? Porque os crimes que ele cometeu não importa, o que importa é política. As pessoas que morreram não importa, o que importa é política. A tentativa de golpe não importa, o que importa é político. O que importa é que o Bolsonaro, estando no páreo para 2026, é a única possibilidade do Lula conseguir se reeleger. Ah, Matheus, mas o Lula tá agora, em 2025, ele ainda tá na frente das pesquisas. Ele ainda tá na frente das pesquisas, mas em 2026 ele vai estar? Vocês acham que ele vai estar? Eu acho muito difícil com o governo que está acontecendo. E a boca do jacaré está abrindo. Vocês estão vendo que a desaprovação do governo Lula está muito maior. E ele
Pô, Paulinho da Força falando isso, Centrão desembarcando do governo, Felipe Neto desembarcando do governo. Gente, esse pessoal não é otário. E o Lula não é otário também. Ele tá vendo a mesma coisa, o filme repetido que aconteceu lá em 2022. A mesma coisa que o Bolsonaro fez. Que era o quê? Com quem que eu tenho a possibilidade de ganhar? Com o Lula. Então, vamos soltar o Lula. Ó, lavo minhas mãos. Vou pra Paulista fazer manifestação? Vou reclamar? Nada, internamente eu vou comemorar. Porque é a única pessoa com quem eu posso bater de frente. Porque o meu governo foi trágico. E eu sei que eu só vou conseguir sobreviver nessa polarização. E agora chega 2026 e a gente tá fazendo a mesma coisa. Bolsonaro vai ser condenado? Bolsonaro tá inelegível? Acaba com a lei da ficha limpa. Anistia todo mundo. Por quê? Porque essa é a única possibilidade do governo Lula saber que ele vai ter um candidato à altura para bater em 2026. Por quê? Porque entre escolher Lula e Bolsonaro, quem é progressista vai ter que fazer o quê? Vai ter que votar no Lula. Nós precisamos criar uma alternativa. Eu tô falando isso aqui em 14 de fevereiro de 2025. Até 2026, a galera tudo fala, não, o Bolsonaro vai tá inelegível. O xadrez... Amigos, a política brasileira ela é igual a CBN. Em 20 minutos tudo pode mudar. Até 2026, o Bolsonaro vai estar inelegível mesmo? Ou vocês acreditam muito mais no segundo turno Lula versus Bolsonaro? E aí assim, gente, o Brasil não aguenta mais um segundo turno Lula versus Bolsonaro. Não dá mais, ninguém aguenta mais. Nós precisamos, urgentemente, e aqui, obviamente, eu sou de esquerda e vocês sabem, criar uma alternativa à esquerda, não lulista e, obviamente, muito menos, né, se a esquerda, muito menos bolsonarista. Porque não tem condição, nós não aguentamos mais um segundo turno Lula versus Bolsonaro em 2026.